E aí, você ainda está irritado? Tá nervoso, chateado? Tá pistola com a arbitragem de ontem? Eu tô. Cara, a gente tem que detonar essa arbitragem, eles têm que ser punidos severamente pela Conmebol, cara. Afastados, multados, sei lá o que tem que fazer. Tem que fazer alguma coisa. Vamos ver agora o que a Renata Fã e os comentaristas do programa Jogo Aberto vão falar de Flamengo 2, Estudiantes 1 e também da pouca vergonha dessa arbitragem corrupta, lixo. As imagens são do canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá. Venceu 2-1 para cima do Estudiantes. O problema foi a expulsão do Plata, a arbitragem colombiana de Andrés Rojas e as... Andrés Rojas, esse desgraçado. Cara, eu tô com tanto ódio desse cara que vocês nem imaginam. reclamações e uma vantagem que ficou um pouco menor para a volta. Maracanã, 71.977 torcedores estiveram presentes. A festa estava montada e pareceu que iria ser uma noite tranquila, quando Pedro, com apenas 15 segundos de jogo, abriu o placar. Olha aí. Tinha tudo para ser uma noite de goleada, né? Foi o gol mais rápido da história do clube na Libertadores. Não demorou muito para sair o segundo. Aos 8 minutos, Golaço. Ayrton Lucas cruzou e Varela pegou de primeira para ampliar. A vantagem no primeiro tempo poderia ter sido ainda maior. Os rubro-negros ficaram revoltados, queriam um pênalti em cima do equatoriano. O Plata não faz falta em hora nenhuma. Ele projeta o pé na bola para poder jogar e o jogador do Estudiantes chuta ele. O que é isso? Dentro da área, pênalti. Ele chutou o Plata. Não foi o Plata que chutou ele. Ter tanta vontade de expulsar um jogador do jeito que ele expulsou o Plata. Isso tá na minha cabeça, não sai. A partir daí, o Estudiantes foi para cima, na primeira chance, formal, junto à Conmebol. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da segunda mão. Para o jogo da segunda mão, porque isto não se pode repetir. Isto não se pode repetir. O que você escutou ali, no túnel ali do quarto árbitro? Todo mundo escutou. O quarto árbitro falando por o árbitro. Eu falo espanhol, escutei bem. O cara falando para ele que o jogador dele estava com amarelo. E depois aí, no segundo tempo, a mesma coisa, mas só isso. No lateral direito estava com amarelo. Um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta toma uma chegada dele e ele vai comunicar o banco do Estudiantes, falando que ele já tem cartão, que o próximo lance dele o juiz ia amarelar ele. Apesar de todas as reclamações e do balde de água fria no fim, o Flamengo precisa apenas de um empate na próxima quinta-feira, em La Plata, para voltar à semifinal da Libertadores depois de 3 anos. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. Indignadíssimo, deu uma coletiva furioso, porque o Flamengo realmente deu pinta que golearia. Seria um jogo para muitos gols, por um placar elástico. E aí, numa dessas, você pode pensar com mais carinho no clássico diante do Vasco, já pode até poupar um ou outro jogador na Argentina. Só que a realidade é boa para o Flamengo, ganhou o jogo, mas é um placar que ainda dá esperança também para os Estudiantes. E o problema todo é a atuação da arbitragem. Não só o Felipe reclamou, a diretoria, os jogadores reclamaram, a conduta, a postura, as decisões, a tomada também. Você vê um lance que a gente vai começar a analisar agora, no Samuel Lino, no finalzinho do primeiro tempo, em que não é marcada uma penalidade, já começa, mas como assim? Não tem VAR, não tem revisão? Ronaldo, realmente o jogo poderia ter sido apenas em campo, o Flamengo poderia, tá aí esse é o lance, Teve o toque aí, né? Aí teve o toque também. E o VAR tem que chamar, e pelo menos é o que está na regra, né? Vamos dizer assim, porque agora a regra é o VAR mexer. Mas eu achei muito estranho, muitas coisas que aconteceram nesse jogo chamam a atenção pela ausência do VAR, ausência da arbitragem
Então o Flamengo sucumbiu a isso. Agora, o que tem que ficar atento aí o Felipe é o seguinte, no segundo tempo, teve muita individualidade esse time do Flamengo. Individualidade perto do próximo ao gol, ela não surtiu efeito. Porque o Pedro, algumas vezes, preferiu chutar no gol do que fazer o passe para quem estava melhor posicionado. Então, é uma coisa que o Flamengo tem que estudar, porque é um time muito... que no coletivo é muito forte, a gente sempre falou aqui. No individual também, jogadores acima da média. Mas quando isso começou a surtir efeito no Flamengo, já com o primeiro minuto já saiu o gol, que foi o toque de bola, a presença. E no segundo tempo, muita gente quis aparecer para fazer o gol. E muitas vezes a opção não era a opção que tinha, tudo bem que eram todos atacantes ali, não era chutar, era servir. E tentaram chutar no gol. Então acho que o Felipe tem que ver esse tipo de coisa. Agora, da arbitragem, péssima. Eu espero que esse cara não apite aqui no Brasil nunca mais. Isso que a gente reclama da nossa arbitragem, né? Não, A arbitragem sul-americana também é complicada. Esse lance você marcaria pênalti, Edu? Eu marcaria, Renato. Porque o Samuel está em velocidade dentro da área e qualquer toque que você tenha no atacante vai ter o deslocamento realmente. Então, realmente tocou no joelho ali do adversário do Estudiantes e, para mim, pênalti. Entrando na área, Cicinho. E aí? Não tinha porquê, né, ele optar pelo pênalti. Na verdade, ele foi realmente tocado, o pé dele bateu no joelho do adversário, então eu também daria pênalti. Mas vale ressaltar, o time do Flamengo é tão bom que, mesmo com essa roubalheira, mesmo com essa má intenção, porque isso daí é arbitragem mal intencionada, a má vontade do árbitro, o Flamengo ainda ganhou. Então, assim, para você ganhar do Flamengo, vai ter que árbitro novamente, fazer alguma coisa, porque o Flamengo não vai perder com facilidade, mesmo com toda essa displicência na qual alguns jogadores não tocou a bola na hora de finalizar, o Flamengo ainda ganhou, o Flamengo ainda foi soberano. Então, assim, o Flamengo é um sério candidato a passar para a semifinal. É que todo mundo imaginava, até pelo jogo construído, um gol com 15 segundos do Pedro, que seria bem mais tranquilo o placar. Agora, o Plata é um jogador super importante no esquema tático, na montagem desse time, e é uma válvula de escape também ali no ataque. E ele acaba se envolvendo nesse lance em que, na minha opinião, ele foi atingido e o árbitro dá o segundo amarelo. Ele já tinha tomado um cartão amarelo e era o segundo amarelo, por isso que o VAR não pôde interferir, porque era um lance de cartão amarelo e não... Podia sim, porque antes foi pênalti, né? De vermelho direto, então ele acaba tomando esse segundo amarelo, expulso, e a reclamação também de um pênalti aí no lance. Várias reclamações. O cartão, a penalidade, a falta que foi cometida pelo jogador do Estudiantes, se não pelo atleta do Flamengo. Edu, uma confusão daquelas. E aí, ninguém fez nada, ficou por isso mesmo. Renato, o que podia fazer é reclamar, como aconteceu depois do jogo, porque ali na hora não tem realmente. Agora, o que o VAR está fazendo ali? Por que não chama o árbitro para revisar o lance, né? O que aconteceu? Opa, peraí, a bola bateu na mão do zagueiro do Estudiantes, entendeu? O VAR teria condições, Renata, de estar vendo essa imagem, né? O juiz não. E também ia estar revendo esse lance da falta, que não foi falta realmente do Plata, e sim do jogador do Estudiantes, porque chutou o pé do Plata. Então, são várias sequências de erros que acabou atrapalhando a equipe do Flamengo, mas eu estou junto com meus amigos aqui. O Flamengo é superior à equipe do Estudiantes. Eu acredito assim, que lá vai ter mais facilidade, olha só, Ronaldo, do que teve aí no Rio de Janeiro, principalmente no segundo tempo. Porque aí no segundo tempo a equipe do Estudiantes gostou do jogo, né? Depois dessa expulsão, aí sim foi pra cima, fez o gol no final do jogo. Mas foi vantagem numérica, né? Tinha um jogador a mais espaço. O Flamengo normalmente, como ele é postado, a defesa do Flamengo é excelente. O meio-campo a mesma coisa e o ataque, ele é muito equilibrado. E aí no finalzinho sofre a pressão do adversário em casa por conta desse nervosismo, dessa paralisação, desse jogador a menos, Cicinho. Tudo no final ficou realmente desfavorável pro Mengão. Ficou, mas o Flamengo também, mesmo com um jogador a menos, ele tinha totais condições de manter a posse de bola, porque tem jogadores para isso, né? Então o Flamengo foi pressionado. Na verdade, assim, Renato, o Flamengo estava tão confiante no futebol dele que demorou a reclamar do árbitro. Se o Flamengo tivesse pressionado no início, mostrando para o árbitro também que ali quem comandava também seriam eles, talvez a postura do árbitro teria sido diferente. Só que o árbitro apitava, ninguém pressionava exatamente pela superioridade, pelo momento do Flamengo. E aí, como começou a reclamar, acredito que foi um pouco tarde. Mas assim, o Flamengo aprendeu com isso, sofreu desnecessariamente e acredito que no jogo da volta também, como o Edu falou,
vai vencer fácil, porque tem muitos jogadores para isso, tem jogador para substituir o Plata à altura. Vale ressaltar que esse Flamengo aí não é um time que joga só não, porque o Plata tomou o segundo cartão, porque é um time também que os atacantes defendem, os atacantes correm atrás da bola, os atacantes marcam bem, então é um Flamengo que no meu ponto de vista é bem completo e bem a cara do Felipe Luiz. O outro lance bem polêmico, o gol do Estudiantes, um gol em que nitidamente a bola, a gente vai mostrar aí, ela bate na mão antes da finalização, até foi dado gol contra, não é do Léo Ortiz. E nada, a revisão do VAR não existiu. Olha lá. Foi um passe de mão aí. Pode ver que o zagueiro faz o cabeça. Não, fora, foi o Arthur, né? O Ayrton, né? Que cabeceia, se eu não me engano. Tenta tirar a bola lá. Ele joga pra dentro, pega no braço e a bola foi um passe. E aí ninguém... E aí já não é um movimento natural do corpo, não tem né? como, já essa bola ela desvia e vai e ela sobra pro atacante fazer o gol lá. E aí também fica a dica pra vocês do Flamengo aí, vocês são malandros. Não começa o jogo, velho. Ah, é apita, então sai de perto da bola. Fala, não, vai ver o VAR lá que ela pegou na mão. Ou ninguém viu, ou quem tava dentro do campo não viu isso. Eu acho que já estava todo mundo tão pilhado com a arbitragem. Mas, na verdade, tem que ser checado. Todo lance de gol é checado. E como é que não viram isso? E falaram também, né, que o quarto árbitro falou assim, ó, tira aquele jogador lá porque ele vai ser expulso. Estão falando no jogo, tira lá. O Flamengo foi roubado na cara dura, cara. Na cara de pau. Dentro do Maracanã. Essa é a verdade. De todos os jeitos. De todos os jeitos. No intervalo, uma das... Porque, pô, isso não se faz. Das reclamações do Flamengo. O Vinha, que é jogador uruguaio e compreende perfeitamente o idioma que é o dele, ouviu o quarto árbitro dizendo para o banco lá do Estudiantes que o jogador estava fazendo muitas faltas, que o jogador estava com perigo de ser expulso, deu esse alerta. Que isso? É absurdo isso, Renato. É que assim, se isso for comprovado, tem que ser comprovado. Essa é uma reclamação que eles estão afirmando isso. O Flamengo não iria causar confusão e nem iria inventar uma questão dessa, né? Que teve aí até, eu vi isso na ESPN ontem, que inclusive transmitiu a partida, que eles têm uma imagem que há um diálogo longo entre o quarto árbitro, o treinador e o Domingues, mas não dá para comprovar que é isso, mas poderia ser isso. Então, aconteceu com o Flamengo. Isso é importante também o quê? Levantar isso daí e ressaltar o quê? O Palmeiras também, que pode vir a ser prejudicado, porque quando pega árbitros mal intencionados, acaba generalizando, né? A questão de Argentina, Brasil tem toda essa rivalidade, então Palmeiras, tome muito cuidado também com a arbitragem. O Flamengo caiu no Marapuca, então, ontem, porque o quarto árbitro estava falando que o outro mandar tirar, organizando fora. E dentro, esse juiz já pegou uma geladeira enorme, esse cara aí. E tá voltando de geladeira. E atenção. Conforme for, não vai voltar mais. Atenção, desculpa interrompê-lo. Notícia importantíssima. A Conmebol publicamente anuncia que houve erro na expulsão do Plata. Ela reconhece que essa expulsão foi mal feita, mal aplicada. E ela divulgou, inclusive, o áudio do VAR, a comunicação do VAR e a arbitragem. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no Jogo Aberto. Mas a Conmebol reconhece que o Plata não deveria ter sido expulso. Vai tirar o cartão? Tem que tirar o cartão. O jogador pode jogar o próximo jogo? Não. Por que não? É isso que é engraçado, né, cara? Se reconhece, tem que tirar, porra. A questão, o papel da Conmebol é esse daí. Vamos tampar o sol com a peneira. Né? Reconhecemos, mas nada acontece, não muda. Olha, já tem um precedente, teve um precedente em 2018, o Dedé, não é? Zagueiro. Ele teve, na época, no Cruzeiro, já passou pelo Vasco também. Ele teve um cartão e depois viram que esse cartão ele era inaplicável e aí retiraram. Eu não sei se isso vai acontecer agora. Foi vermelho direto, né? É um vermelho direto. E aí eu não sei se isso vai acontecer agora com o Plata. A gente já viu várias vezes os árbitros errarem e o erro o árbitro vai para a geladeira, tem uma punição. De novo, né? Esse árbitro na geladeira, de novo, que ele já ficou tempão afastado. Mas eu estou dizendo do que foi armado. Se o quarto árbitro já está ali falando para tirar um jogador, porque já está sendo manjado e pode ser expulso, orientando, quer dizer, alguma coisa eles já foram programados para fazer lá no Rio de Janeiro. Tem que ficar esperto aí o Flamengo e ir para cima da Conmebol, porque conforme pode até tirar esse cartão aí. De repente seria interessante para o Flamengo e justo também. Justo. Nada injusto, pelo contrário. Agora, Grenal. Só quero ver o que a Conmebol vai fazer com esse
árbitro ladrão, desgraçado. Cara, perdão, galera, por tá xingando aqui, é porque eu não consigo me controlar, cara. Eu não consigo falar desse árbitro sem xingar ele, porque é o que ele merece. Esse cara ferrou com o Flamengo ontem, prejudicou demais o Flamengo. Essa expulsão injusta, cara. Injusto, o cara nem fez falta e leva o segundo cartão amarelo. Não tem cabimento, não tem... Sabe, não tem lógica, eu nunca vi um negócio desse. Quarto árbitro avisando o técnico adversário que o jogador dele vai ser expulso para tirar ele de campo, que ele tem amarelo. Meu, tudo premeditado, tudo, sabe, nos mínimos detalhes você percebe que a arbitragem ontem só quis ferrar o Flamengo, amarelando vários jogadores com faltas que até poderia ser para amarelo, só que quando era para o time do Estudiantes, ele não dava amarelo. Cadê o critério, cara? Critério zero. Esse árbitro, essa arbitragem, todos eles, esse quadro de arbitragem, ferraram com o Flamengo ontem. Eles receberam dinheiro? Não sei. Mas que foi muito estranho, foi, cara. Não dá para aceitar. É inacreditável o que a gente viu ontem no Maracanã, com VAR e tudo. Gol irregular, com mão na bola dos caras, com bola na mão na bola dos caras lá, e essa expulsão do Plata. Tudo errado, cara, tudo errado. Dá ódio, dá raiva, galera, dá raiva, porque o que vai acontecer agora no jogo da volta, hein? Poxa vida, cara, é revoltante, eu fico irado com isso. Valeu, nação, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui.